Primeiramente queremos saudar a todos com a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém, amados? Muito bom dia a todos. Todos são bem-vindos à casa do Senhor, essa casa de oração. E o propósito de estarmos aqui é, acima de tudo, de cultuarmos ao Senhor, de adorarmos o seu nome, louvarmos e bendizermos o nome do Senhor pelo que Ele é e pelo que Ele faz. Ele é o único Deus, Ele é o nosso Deus, e somente Ele é digno de toda honra, de toda glória, de todo louvor e de toda exaltação. Ele é também o Deus abençoador, que tem nos abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Então tenho certeza de que você, todos nós, temos muitos motivos para adorarmos a Deus, para louvarmos o seu nome com alegria. Grandes coisas o Senhor tem feito por nós, por isso estamos alegres. Queremos também dar as boas-vindas, não só aos membros da igreja, mas de uma forma específica também aos visitantes que cá estão. E todos são bem-vindos em nome de Jesus, que possam sentirem-se à vontade, em nosso meio. Essa é a casa de Deus, essa é a família de Deus e essa é a sua casa, que você possa ficar também à vontade em nosso meio, que Deus possa falar profundamente a sua vida, ao seu coração, e que todos saiam daqui não só diferentes do que chegaram, mas que possam sair melhores do que chegaram, em nome do Senhor Jesus. Então, o que nós vamos dizer aos visitantes? Sejam bem-vindos em nome do Senhor Jesus. Queremos também registrar o retorno do Agostinho, que esteve um tempo longe de nós, que estava a visitar a família lá em Moçambique. Chegou ontem, já está conosco novamente, com alegria, ter o Agostinho aí juntamente conosco. Eu acho que logo ele estará a trazer também os seus companheiros lá de trabalho. Amém, amados. Nós vamos então, nesse momento, orar ao Senhor, e eu quero então convidar a todos a colocarem-se em pé. Hoje nós estamos a ter a alegria de ter conosco aqui também o Bruno, o jovem Bruno, que é lá de Farinha Branca, da missão de Farinha Branca. Eu vou pedir para o Bruno então fazer essa oração inicial. Oremos ao Senhor. Obrigado a Deus por mais um dia que deste a cada um dos presentes aqui hoje. Obrigado por teres encaminhado cada coração aqui à tua casa. Obrigado por mais um recordar que nos permitiste, Senhor, por mais um respirar. Obrigado por tudo que nos tens dado, Senhor, até aqui este momento. E agradecemos todas as alegrias e todas as tristezas. Te agradeço, Senhor, por tudo que nos tens permitido fazer em teu nome, Senhor. Por todas as bênçãos que nos tens dado, Senhor. Para que nós te desviemos de tristezas, Senhor, mas que se foquemos em ti. Agora te peço, Senhor, que vás ao encontro do teu servo, Senhor, que tragas uma palavra de encorajamento, Senhor, uma palavra de bênção, Senhor, para cada coração aqui. Pois tu sabes o que vai em cada coração, dor física ou espiritual, Senhor, conforta cada um. Amém. Pois vem falar ao nosso coração nesta manhã. Isto tudo te peço e agradeço, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Os irmãos podem sentar. E sentados nós vamos proceder à leitura bíblica devocional que encontra-se no livro de Josué, no capítulo 1 de Josué, no primeiro capítulo. Nós vamos ler dos versos 1 a 9, que está ali no data show, no ecrã. Os irmãos podem acompanhar por ali se desejar. Nós vamos fazer uma leitura alternada, como sempre temos feito. Eu leio os versos ímpares e a congregação em conjunto lerá os versos pares. Assim podemos ter uma leitura bem participativa desse texto de Josué, capítulo 1, de 1 a 9. Diz assim a palavra de Deus: Sucedeu, depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que esse falou a Josué, filho de Num, servidor de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo é morto, escolhe por agora, passa este Jordão, tu e todo este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vou-lo tenho dado, como eu prometi a Moisés. Desde o deserto e o Líbano até ao Rio, toda a terra de Deus, e até ao mar grande,
te poderá resistir todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei, nem te desampararei. Ser forte e corajoso, porque tu farás fogo, verdade eterna, vencedor de elemento, e darás teus pais. Então somente ser forte e muito corajoso, para teres o cuidado de fazer segundo toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvies, nem para a direita, nem para a esquerda, para que sejas bem-sucedido por onde quer que andares. Não cesses de falar o espírito da lei, antes medita dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo quanto eu está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Não te mandei eu? Ser forte e corajoso. Não temas, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Vamos ler novamente o verso 9, todos juntos? Não te mandei eu? Ser forte e corajoso. Não temas, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Agora eu vou pedir que você feche os seus olhos, por favor. E eu vou ler então esse versículo 9 para o seu coração neste momento. Não te mandei eu? Ser forte e corajoso. Não temas, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Não te mandei eu? Ser forte e corajosa. Não temas, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Amém. Amém. Ministério de louvor. E nós vamos começar exatamente declarando que estamos descansados nas mãos deste Deus poderoso. Tu nos manda seguir em frente, porque Ele é contigo, é connosco, por onde quer que formos. Vamos ficar em pé e vamos cantar exatamente: eu estou a descansar nos eternos braços do meu Deus. Eu estou seguro, descansando no seu poder. Para nos ensinar, e nós queremos continuar dizendo que eu sou feliz e eu vou cantar. Porquê? Porque o Salvador está comigo a cada dia. Eu posso passar por dificuldades e passo,
Eu passo por desafios, eu passo, mas o Senhor Jesus está comigo. E essa é que faz toda a diferença na minha vida. Por isso eu sou feliz, porque Ele está comigo até ao dia final. Esperança, temos futuro e que a sua palavra, a Bíblia que nós lemos, é vida e poder para nos libertar. Isto é um trabalho diário. Jesus morreu naquela data específica, mas o trabalho de regeneração, de mudança interior é diário, todos os dias. Temos esta caminhada e podemos dizer: Cristo, tu és o meu refúgio. Todos os dias eu refugio em Ti eu confio, na Tua palavra eu me respondo e eu aprendo para prosseguir a caminhar. É isto que Tu és o meu refúgio.
estamos. Podemos sentar. Nós em seguida vamos ter uma cerimónia especial e será o pastor que irá falar sobre ela. Amém. Em Cristo nós podemos confiar. Nele estamos verdadeiramente seguros. E Ele traz então essa alegria plena e profunda em nossos corações, nesta terra, a respeito das lutas e adversidades que muitas vezes venhamos a enfrentar. No livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 2, a partir do versículo 42, encontramos as seguintes palavras: e perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente, perseveravam unânimes no templo. Partiam pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos. Isso que foi registrado aqui nas Escrituras Sagradas pelo evangelista Lucas não é uma utopia. É algo que pode ser plenamente real e possível na vida da igreja, também nesse século que nós estamos a viver. Essas palavras foram dirigidas a uma igreja no primeiro século da era cristã. Estamos no século 21 e essas verdades aplicam-se a nós hoje. Aplicam-se à igreja de Cristo Jesus em todos os tempos e em todos os lugares. O texto mostra que uma igreja saudável, uma igreja que procura viver a palavra, os princípios da palavra, é uma igreja que cresce naturalmente, que tem tudo para crescer, em todos os aspectos, também no aspecto numérico, porque o próprio Senhor acrescenta a esta igreja, dia a dia, os que vão sendo salvos, e a igreja então cresce. Amém. Esse crescimento se dá através de batismos, esse crescimento se dá através de reconciliações, os irmãos que porventura têm se distanciado e depois retornam. Esse crescimento se dá também através de transferências, ou como nós chamamos, de irmãos que vêm de outras igrejas, de outras comunidades que mandam carta de transferência, nós recebemos por jurisdição. E nesta manhã nós também estaremos com essa grande alegria de receber a nossa irmã Ângela Oliveira como membro desta comunidade, como membro desta igreja. Em nossa última assembleia, o seu nome foi encaminhado e a igreja então aprovou a recepção da nossa querida irmã, e ela está aqui conosco hoje. Ela na verdade frequenta mais na missão de Foz do Arrão. Então toda a família Oliveira tem frequentado ali a missão e tem dado todo o apoio em nossa missão em Foz do Arrão. E eu quero então convidar a nossa irmã Ângela, e se a família também quiser acompanhar, pode acompanhar, por favor, Então, os pais estão ao lado, filhos. Se quiserem acompanhar a nossa irmã Ângela, eu peço que, por favor, venham à frente para fazermos então a recepção da nossa querida irmã por jurisdição. Irmã Ângela, a irmã reafirma diante de Deus e diante desta comunidade os votos que a irmã fez por ocasião do seu batismo e do dia que foi recebida como membro da sua igreja de origem, sim? Sim. E a irmã também declara que recebe e acata as doutrinas desta igreja, o seu sistema de governo congregacional, e também acata a liderança desta comunidade. Sim. Sim? Então, diante dessas afirmações feitas, nós vamos orar ao Senhor e vamos então entregar a vida da nossa irmã nas mãos de Deus e rogar que ela seja abençoada em nosso meio
e que seja também uma bênção aqui nessa comunidade, em nome de Jesus. Vamos ficar em pé e vamos então orar ao Senhor neste momento. Eu vou pedir que o diácono João Pedro, por favor, nos eleve a Deus com essa palavra de oração, de recepção da nossa irmã Ângela. Ó Deus e Pai, nós estamos gratos, Senhor, por estes momentos que estamos passando na Tua presença, Senhor, e especialmente gratos, Senhor, porque Tu olhas para cada um de nós com os Teus olhos misericordiosos, com os Teus olhos amorosos, Senhor. Tocas nos nossos corações, Senhor, e nos orientas, nos ajudas, nos encaminhas para a Tua casa, Pai. Estamos gratos também, Senhor, pela Ângela também, que quis, Senhor, vir até à Tua casa, Senhor, já tinha aceitado o Senhor Jesus Cristo, já tinha sido batizado e agora quer congregar aqui conosco, Pai. Realmente Tu a abençoes, Senhor, ricamente, a abençoes da sua vida, em toda a sua vida, em todas as áreas da sua vida, Senhor, que Tu estejas sempre presente na sua vida e na sua família, ó Pai. E agradecemos, Senhor, pela instrumentalidade dela também, no meio do povo ali em Foz do Arão, Senhor, que realmente ela possa ser um testemunho daquilo que Tu fazes na vida daqueles que Te aceitam como o único e suficiente Salvador das suas vidas, Senhor. Que ela realmente possa dar testemunho do Salvador que Tu és, do Deus amoroso que Tu és, ó Pai. Te agradecemos mais uma vez todas as coisas, no nome do Teu amado Filho Jesus Cristo. Amém. E a igreja vai dizer à nossa irmã Ângela: seja bem-vinda em nome do Senhor Jesus. Eu quero pedir, os irmãos podem sentar, os irmãos aqui permanecem, a Ângela permanece ainda. Eu vou pedir que os oficiais da igreja, por favor, estejam cumprimentando, dando as boas-vindas. O irmão Grisvaldo lá de Foz do Arão também, por favor, venha cumprimentar. E uma representante da União Cidadã Feminina, dos jovens, aqui da igreja, dos adolescentes, por favor. Eu cumprimentar a nossa irmã Ângela, dar a elas boas-vindas. Como é doce a comunhão dos remidos do Senhor, como é doce a comunhão dos remidos em amor, comunhão contigo, sim, da igreja, ó Senhor, expressando muito obrigado, Deus abençoe, seja bem-vinda, que você possa ser uma bênção em nosso meio e que essa igreja também seja uma bênção em sua vida e em sua família. Outro texto que eu quero ler é o texto do Evangelho segundo nos escreveu Mateus, no capítulo 28, que é também bastante conhecido de todos nós, a partir do versículo 18, que diz assim: Jesus, aproximando-se, falou-lhes, dizendo: toda a autoridade me foi dada no céu e na terra, e de portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado, e eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. E nós também teremos agora a grande alegria de receber o nosso querido irmão José Eurico Carrilho Isidro, também como membro da nossa igreja, da nossa comunidade, através do seu batismo, da sua pública profissão de fé. Então nós nos alegramos em poder receber o nosso irmão, e eu quero então pedir que ele venha à frente, por gentileza. Pode vir acompanhado, se quiser, da esposa, nossa irmã Rosa, ou os demais familiares que estão a participar, podem vir à frente também para participar desse ato, desse momento tão significativo e profundo para a vida do nosso querido irmão. É um momento histórico, inesquecível, são experiências e datas que marcam para sempre, a nossa vida. Eu nunca me esqueço do dia do meu batismo. Vários jovens batizaram-se também no mesmo dia, lá em nossa igreja, e é uma data profundamente importante e significativa para nós. Meu querido, amado bom José, nesses 4 anos que tivemos, nós convivemos muito pouco, mas nos poucos momentos em que nós pudemos conviver, nós pudemos conhecer o amado irmão, o coração do amado irmão, conhecer o casal,
as visitas que ali fizemos, e ele, numa das visitas, ele disse: pastor, eu quero ser batizado. Lembra-se daquele dia? Pastor, eu quero ser batizado. E a esposa ao lado confirmou: meu marido quer ser batizado, pastor. Aí você, amém, vamos orar, vamos preparar, a gente vai preparar o momento certo, né? E nós vamos batizar. E quando a gente tomou a decisão de sair, né, ele me lembrou: pastor, vai embora e eu quero ser batizado. Então ele disse: não, irmão, não se preocupe que nós vamos encaminhar, né, para a Assembleia. Antes de eu ir embora, eu quero ter a alegria, a honra, né, e o privilégio, né, de realizar o seu batismo. Então, para mim, hoje está sendo uma honra, um privilégio de batizar o nosso irmão José. O seu nome foi encaminhado à nossa Assembleia de Membros, e a Assembleia aprovou unanimemente, né, o seu batismo. E nós, nessa manhã, então, estamos a ter essa alegria de poder recebê-lo no seio desta comunidade, como membro dela, através do seu batismo. Eu peço, então, que o irmão, por favor, responda a rápidas perguntas que eu vou fazer. Não se preocupe, não são perguntas tão difíceis. O irmão declara diante de Deus e dessa comunidade que o irmão realmente crê em Deus como o único Deus, Criador de todas as coisas, e como Senhor soberano e absoluto dos céus e da terra, e bem como da sua própria vida. O irmão crê em Deus dessa forma? Sim, eu creio. Amém. Além de crer na primeira pessoa da Trindade, do Deus Pai, o irmão também crê no Senhor Jesus Cristo, seu Filho, segunda pessoa da Trindade, como seu único e suficiente Salvador. E declara que o irmão recebeu, de fato e de verdade, a Jesus Cristo na sua vida como seu Salvador e como seu Senhor. Sim? Sim. O irmão também crê no Espírito Santo de Deus, a terceira pessoa da Trindade, o nosso Consolador. Crê que Ele habita em sua vida e que Ele está a desenvolver a cada dia esta obra de transformá-lo de glória em glória, segundo a imagem de Cristo Jesus. O irmão crê no Espírito Santo? Sim, creio. Amém. O irmão também crê na Palavra de Deus, nas Escrituras Sagradas, como a única regra de fé e prática para o seu viver diário. E crê que essa palavra é infalível, é inerrante. E o irmão realmente ama a essa palavra como palavra de Deus para a sua vida? Sim? Sim. O irmão também declara que crê que a Igreja de Cristo Jesus, embora não seja uma comunidade perfeita, é o corpo vivo de Cristo Jesus estabelecido nesta terra para a glória de Deus e para cumprir os propósitos do Senhor, de ser uma agência do reino de Deus para levar a salvação a esta humanidade. E que esta igreja é uma bênção em sua vida. O irmão crê na igreja desta maneira? Sim, creio. Amém. E o irmão também declara que aceita e acata as doutrinas desta igreja, bem como o seu sistema de governo congregacional, e que acata também e respeita a liderança dessa comunidade constituída para o seu bem e para que o irmão seja abençoado através desta comunidade, dessas leis e desse sistema de governo em sua caminhada nessa terra. Sim? Aceita? Sim, aceito. Amém. Então, diante das declarações feitas pelo nosso amado irmão, nós procederemos então neste momento do seu batismo. Eu vou pedir que a igreja fique em pé, né? Esse momento é de festa, é um momento de celebração, é um momento de alegria. A igreja está alegre com este momento? Sim. Glória a Deus, né? Que bênção receber o nosso querido irmão. Já tem frequentado a nossa igreja há algum tempo, né? Juntamente com a sua esposa. Que bom recebê-lo, irmão. É um momento de alegria mesmo para essa comunidade. Assim, também foi uma alegria receber o nosso irmão Anjo, né? No nosso meio. Querido irmão José,
como ministro de Deus e do Evangelho, e na autoridade que o Senhor me confia na sua palavra, nesta manhã, eu vos batizo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém, igreja? Amém. Oh Deus, louvado seja o teu nome pela vida do nosso querido e amado irmão. Louvado seja o teu nome por essa obra maravilhosa que tu realizaste e tens realizado, Deus, em sua vida a cada dia. Agradecemos-te pelo privilégio de recebê-lo nesta manhã, como membro desta comunidade, com todos os direitos e deveres de um membro. Agradecemos-te, ó Deus, porque sabemos que o nosso irmão José entregou a sua vida para ti, é teu servo, é teu filho, seu nome foi escrito no livro da vida. E nesta manhã, Senhor, ele sela, ele confirma o seu compromisso contigo, com o teu reino, com a tua palavra, com a tua igreja, através do seu batismo, fazendo esta pública profissão de fé. Nós pedimos que tu o abençoes, Deus, em todas as áreas da sua vida, que ele seja um homem segundo o teu coração sempre, que ele seja uma bênção, ó Deus, em tuas mãos, e juntamente com ele, ó Deus, a sua casa, a sua família, a sua esposa, o seu lar, que a tua graça continue a se derramar de forma plena, abundante, ó Deus, sobre a sua vida e sobre toda a sua casa. Obrigado pela vida do nosso irmão e pela alegria que temos de recebê-lo no seio desta igreja. Esta igreja continue a ser uma bênção na sua vida e que ele seja uma bênção em nosso meio. Assim oramos, agradecidos, em nome de Jesus e para a glória do Senhor. Amém e amém, Senhor. Amém. O que a igreja então vai dizer ao nosso querido irmão José? Seja bem-vindo em nome do Senhor Jesus. Vamos cantar novamente como é doce a comunhão e depois então tem outro? Então tem um cântico ali preparado por eles, então o Ministério do Louvor pode subir e eu vou pedir então novamente os oficiais da igreja, os representantes de cada ministério, o departamento da igreja bem à frente, os familiares também, se quiserem vir, e vamos dar um abraço ao nosso querido irmão. Bom, depois a gente pode abrir para que toda a igreja possa vir abraçar o nosso irmão José, e por causa da hora, né, então a gente está restringindo algumas pessoas. Mas depois que terminar o culto, não vai embora sem dar um abraço ao nosso querido irmão.
conheciam, né? O esposo da Ângela também está conosco. Seja bem-vindo, Vitor. Deus abençoe. 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 58, é o texto onde basearemos a nossa reflexão desta manhã. Mesmo sentados, vamos ler todos juntos esse texto? Portanto, meus amados irmãos, sede firmes, inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão. Amém? Obrigado, Deus, pela tua palavra e pelo privilégio que temos de meditar nela nesta manhã. Rogamos que nos abençoes mais uma vez neste ato, que o teu Espírito Santo ilumine as nossas mentes para percebermos o que de fato tu queres ensinar, falar através desse texto que lemos. Pedimos também o quebrantamento do Espírito Santo e que tu removas todas e quaisquer barreiras que ainda insistam em permanecer no nosso coração, para que possamos acolher, receber com humildade essa palavra, que essa palavra venha nos edificar, desafiar, quebrantar, fortalecer e transformar a nossa vida. Fala conosco através da palavra. Fica à vontade entre nós, ó Deus, e ministra essa palavra ao nosso viver. Assim oramos agradecidos. Em nome de Jesus. Amém e amém, Senhor. Esta epístola de Paulo aos Coríntios foi escrita por volta do ano 55 depois de Cristo, quando o apóstolo Paulo encontrava-se em missão na cidade de Éfeso. Ele escreveu outras cartas e essas duas foram preservadas. A segunda carta é a segunda carta de Paulo aos Coríntios, que foi escrita 1 ou 2 anos depois da escrita desta carta. Só que quando Paulo escreveu a segunda carta, ele já não se encontrava mais na cidade de Éfeso, ele encontrava-se na Macedônia. E de lá então ele escreve aos irmãos novamente. E quando nós lemos essas duas cartas, nós percebemos a preocupação de Paulo e a angústia pastoral também no coração dele, em relação a essa comunidade cristã, que fora estabelecida numa cidade extremamente importante e estratégica no primeiro século da era cristã. Corinto era uma grande cidade, mas uma cidade extremamente idólatra, uma cidade extremamente impura, imoral, e que carecia profundamente da graça de Deus e do Evangelho precioso de Cristo Jesus. E aprove o Senhor estabelecer a sua igreja ali. A sua igreja foi estabelecida debaixo de lutas e dificuldades, num contexto difícil, e a igreja cresceu, desenvolveu-se, fortaleceu-se, mas com o tempo ela começou a enfrentar muitos problemas, muitos conflitos internos e externos. Era uma boa igreja, tinha muitos dons, tinha muitos talentos, havia muita gente boa, como em toda igreja tem, né? Muita gente boa no seio dessa comunidade e que entendia a palavra e que procurava viver a palavra do Senhor e ser uma igreja segundo o coração de Deus nessa terra, para a glória do Senhor, porque foi para isso que ela foi implantada. A igreja foi implantada e todas as igrejas foram implantadas para a glória de Deus e para cumprir os propósitos que Ele estabeleceu para ela ou para elas nessa terra, para o louvor da sua glória. Mas de repente alguns conflitos começaram a surgir no seio daquela comunidade, porque alguns irmãos dentro da igreja começaram a gerar problemas para a própria igreja e que não estavam a conseguir lidar com alguns problemas que eles estavam a enfrentar. E Paulo, tomando conhecimento então dos conflitos em várias áreas, na questão dos dons, na questão da sexualidade, na questão do casamento, da espiritualidade, em várias áreas da vida daqueles irmãos, a igreja começou a enfrentar problemas. E o apóstolo Paulo, então, com esse coração, né, pastoral, escreveu para aqueles irmãos para corrigir esses desvios, corrigir e resolver esses problemas que haviam surgido e para fortalecer aquela igreja, porque Paulo sabia
que aquela igreja era muito importante ali na cidade de Corinto, e por isso ela precisava ser uma igreja forte, precisava ser uma igreja saudável, para que muitas pessoas e muitas famílias no seio daquela cidade pudessem ser alcançadas com o testemunho do Evangelho e com o poder do Evangelho. Então, na primeira epístola, ele trata dessa questão da resolução de problemas, de conflitos, de desvios doutrinários. Ele trata de tudo isso na primeira epístola. Mas sempre na igreja existem aqueles que ouvem, aceitam, reconhecem e procuram mudar de comportamento e procuram mudar de vida. Mas existem outros que, ao invés de mudar de vida, endurecem ainda mais o seu coração e insistem em permanecer nos mesmos erros. Então, esses que já estavam a causar problemas na igreja, resolveram agora desconstruir a autenticidade e a autoridade apostólica do apóstolo, já que não podiam com seus argumentos. Então, vamos atingir a sua integridade pastoral, a sua integridade apostólica. Tentando então negar que ele é de fato apóstolo, porque ele não andou com Jesus, ele não era um dos 12, então como que ele estava apresentando-se como apóstolo na igreja, sendo que ele não era apóstolo? Então, na segunda epístola, Paulo defende a sua autoridade e a sua autenticidade apostólica perante aquela comunidade, mostrando que ele tinha toda a autoridade de escrever, de exortar, de corrigir aquela comunidade cristã, porque o próprio Senhor Jesus, que o havia chamado para o apostolado, o havia então determinado para que ele fizesse isso. Então são essas duas cartas que vale a pena os irmãos lerem, né, posteriormente, e eu dei essas informações apenas para os irmãos se situarem aí na história, conhecer todo o pano de fundo histórico e contextual que envolveu então a escrita dessas duas cartas. Nesse texto que nós lemos apenas um versículo. E os irmãos vão perceber que nesse capítulo 15, o apóstolo Paulo trata de uma questão específica, também importante, dentro dos vários assuntos que ele tratara, junto àquela igreja, junto àquela comunidade, que é a segunda vinda de Cristo. E a vitória maravilhosa que essa segunda vinda de Cristo proporciona a nós, proporciona à igreja. Então Paulo, no final da epístola, leva a igreja a pensar nas coisas que são do alto, nas coisas que são de cima. Lembra-se de Colossenses, capítulo 3? Paulo diz que nós devemos pensar e buscar nas coisas que são de cima, as coisas que são do alto, porque elas de fato valem a pena. E não ficarmos presos nas coisas desse mundo, as coisas terrenas, porque as coisas da terra, elas são efêmeras, elas são passageiras, elas são temporárias, e todas elas vão ficar aqui mesmo na terra. Não vamos levá-las para o céu. Por isso que o foco da nossa vida tem que ser a glória, o foco da vida da igreja tem que ser a eternidade. Enquanto ela está nesse mundo, ela cumpre a sua missão. Ela procura viver em obediência ao Senhor, mas ela não vive em função deste mundo. A igreja não vive em função deste mundo. A igreja vive em função da glória. Vive na perspectiva da glória e não daqui da terra. E conforme nós pregamos na semana passada, né, na segunda vinda de Cristo, a igreja vive nessa expectativa maravilhosa, e essa é a maior expectativa da igreja. Essa é a maior expectativa desse ano de 2023. Né? Como eu disse na semana passada, a gente, no início de ano, final e início de ano, a gente começa a fazer o quê? Planos, projetos, né? Começa a sonhar, a perspectivar o novo ano, e nos sentimos motivados, né? Quando nós agimos dessa maneira e passamos então a perseguir os nossos alvos, os nossos objetivos, com garra, com coragem, com determinação e com esperança. Isso é muito bom, é saudável, é salutar, mas nós não vivemos na expectativa dessa terra. Por isso, a nossa maior expectativa não são as conquistas, as realizações, as bênçãos, as vitórias que nós vamos ter nesse ano de 2023. A nossa maior expectativa é pela segunda vinda de Cristo. E nós então almejamos ansiosamente para que Cristo venha. E clamamos: Maranata, vem, vem Senhor Jesus. Nós desejamos
ardentemente essa segunda vinda de Cristo, para nos buscar, para buscar a sua igreja. E é em função disso que nós vivemos, e esse então é o nosso combustível diário, né? A certeza de que nós não vamos permanecer nesse mundo e que as coisas desse mundo não nos prendem, não afetam a nossa eternidade, porque em Cristo Jesus nós estamos verdadeiramente seguros. E sabemos que quando Cristo voltar, nós subiremos com Ele, estaremos com Ele, e viveremos com Ele para toda a eternidade, porque Ele garantiu-nos esta vida eterna, pelo seu amor e pela sua graça. Então essa palavra final de Paulo aqui, é uma palavra de encorajamento àquela igreja que estava tão presa aos seus conflitos, às suas dificuldades, e que havia perdido não só o amor, mas tinha perdido a expectativa da glória e a perspectiva da glória. E ele então fala a respeito da segunda vinda de Cristo, neste capítulo 15, e apresenta então essa verdade, esse fato incontestável de que Cristo vai voltar, como uma grande vitória concedida à igreja, não só a igreja de Corinto, mas a igreja pontissorense, concedida a mim e a você, a igreja de Cristo Jesus em todo o tempo e em todos os lugares. Por isso, se os irmãos voltarem um pouquinho, no versículo 57, ele glorifica ao Senhor e agradece ao Senhor e diz assim: graças a Deus, que nos dá a vitória por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo. Então nós somos um povo vencedor e temos que dar sempre graças a Deus por isso. Então essa doxologia, essa gratidão, essa glorificação do versículo 57 tem toda a sua base naquilo que ele havia falado nos versículos anteriores, que é essa grande vitória que o Senhor preparou para mim, para você, para a sua igreja em Cristo Jesus, que é a ressurreição no último dia, que é a segunda vinda de Cristo, que é a eternidade que o Senhor preparou para todos aqueles que creem no seu nome. E aí então entramos no versículo 58, e percebam que esse versículo 58 inicia-se com uma conjunção, né? E qual é a conjunção? Portanto, não é isso que Paulo diz? Portanto, ele diz, olha, com base nessa maravilhosa, extraordinária vitória que o Senhor Jesus nos proporcionou, o que devemos fazer e como devemos viver? Então ele diz como? Portanto, meus amados irmãos, sede firmes, inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão. Olha, nós temos a certeza absoluta de que Jesus Cristo vai voltar para buscar a sua igreja, e que nós estamos seguros para esse dia final, para esse grande encontro com o Senhor. Mas enquanto o Senhor não voltar, enquanto o Senhor não vier, como devemos viver e o que nós devemos fazer? Então ele encoraja-nos a tomarmos essas três atitudes do versículo 58. E percebam que essas três atitudes estão intrinsecamente ligadas, interrelacionadas. Uma depende da outra. Eu estou aqui na versão atualizada, mas eu sei que alguns irmãos têm a versão corrigida. E onde está a palavra inabalável, está a palavra constantes, não é isso? Sede firmes e constantes, e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão do Senhor. Então vamos usar essa versão corrigida, o sentido na verdade é o mesmo. Então vamos usar essas três atitudes estabelecidas na versão corrigida. Então a primeira atitude, diante da iminência da volta de Cristo, como igreja, qual é a primeira atitude que nós devemos tomar? Sermos firmes. Então ele fala a respeito desse primeiro elemento fundamental, que é a firmeza. Essa firmeza é firmeza espiritual.
é firmeza na fé, é firmeza de caráter, é firmeza na palavra. Então nós, como igreja e como crentes, precisamos ser firmes nas nossas convicções, firmes nas nossas atitudes, diante de um mundo que nos desafia, diante de um mundo que nos afronta, diante de um mundo que está na contramão de tudo aquilo que a palavra diz, de tudo aquilo que a palavra estabelece. O mundo que os irmãos coríntios viviam era um mundo difícil, complicado, idólatra, imoral. E o mundo que nós vivemos também não é diferente. São os desafios do nosso tempo, os desafios do nosso século. Estava falando na escola dominical, essa sociedade extremamente relativista. E vivemos também uma grande inversão de valores. Hoje o certo é visto como errado e o errado como certo. O mundo está invertido. O mundo desafia e afronta não apenas a igreja, mas desafia e afronta o próprio Deus. Porque o mundo vive distante de Deus e quer viver segundo os seus próprios pensamentos e vontades e filosofias. Então o mundo é extremamente desafiador. E nesse mundo, então, nós precisamos ter muita firmeza, como crentes que somos. Precisamos estar firmes na nossa relação com Deus, precisamos estar firmes no nosso compromisso com a palavra, precisamos estar firmes como membros de uma comunidade cristã, de uma igreja, porque a igreja tem sido, muitas vezes, perseguida, criticada pela sociedade. Então, como cristãos, precisamos ser firmes em todas as áreas, em todos os aspectos, e sermos crentes de fato e de verdade, não apenas crentes nominais, que na igreja, no ajuntamento são uma coisa e lá fora são outra totalmente diferente. Então nós precisamos de muita firmeza nesse tempo, porque os dias são maus, e tornar-se-ão mais desafiadores ainda. Ou você acha que o mundo vai melhorar? Ou você acha que o mundo vai melhorar? A batalha vai se intensificar cada vez mais. As Escrituras Sagradas nos alertaram em relação a isso. Vai tornar-se cada vez mais difícil ser crente. Vai ser cada vez mais difícil ser igreja neste mundo. Por isso que o Senhor, então, através da sua palavra, exorta-nos e encoraja-nos a termos firmeza na nossa vida espiritual. Não podemos ser crentes vacilantes, cheios de altos e baixos. Uma hora estamos bem, outra hora já não estamos mais. Uma hora estamos na igreja, outra hora já não estamos mais. Uma hora estamos comprometidos, outra hora não estamos mais. Uma hora estamos envolvidos com a obra de Deus, outra hora não estamos mais. Tem que ter firmeza, meu amado, na sua vida cristã, porque aquele que tem firmeza é aquele que sabe exatamente quem é e sabe exatamente o que faz, sabe por que e para que está aqui, e por que e para que Deus o chamou nessa terra, para ser salvo e para ser servo dele neste mundo, para o louvor da sua glória. Então, a primeira palavra de encorajamento que nós encontramos no texto é: sede firmes, firmes no Senhor, firmes na palavra, firmes no Evangelho, firmes na igreja, porque o diabo tem tentado, com todas as suas forças e estratégias, tem tentado minar a sua firmeza espiritual, porque o crente fraco, o crente que não é firme, ele é presa fácil, ele é vulnerável às tentações do maligno. Então, sejam firmes no Senhor. Seja um cristão firme na sua vida cristã. E firme também na vocação a que você foi chamado. Firme na obra que o Senhor colocou em suas mãos para realizar. Firmeza espiritual,
firmeza de caráter. A segunda atitude do texto, além de firmeza, a palavra desafia-nos a sermos o quê? Inabaláveis ou constantes. A firmeza gera essa constância. Todo crente firme é constante, não é verdade? Em suas atitudes, em suas ações, em seus compromissos. Então, se você tiver firmeza espiritual, você vai ser constante na sua vida cristã, não vai ser um crente cheio de altos e baixos, e vai conseguir então cumprir plenamente tudo aquilo que o Senhor estabeleceu para a sua vida nessa terra, para o louvor da sua glória. Há muitos irmãos que não experimentam, não vivenciam as bênçãos e os propósitos de Deus da sua vida por causa da sua inconstância. Porque se abalam com qualquer coisa e com qualquer motivo. Deixam-se levar por qualquer situação, são presos em demasiado às circunstâncias do mundo, às circunstâncias da terra, às circunstâncias da vida. Então, além de ser um crente firme, seja um crente constante na obra do Senhor, naquilo que Deus confiou a você nessa terra. Jesus disse que aquele que lança a mão no arado e olha para trás não é digno, do seu reino. Então lance as mãos no arado e não olhe para trás, para que a sua vida cristã realmente tenha sentido. Por que muitos irmãos têm uma vida cristã fraca, sem graça, sem sabor, medíocre, muitas vezes? Por falta de firmeza e por falta de constância na sua vida cristã. Então coloque um ponto final em todo e qualquer tipo de inconstância no seu coração e na sua vida. Seja um cristão firme, determinado. E saiba que a igreja do Senhor Jesus não é qualquer instituição, não é qualquer organização humana. A igreja de Cristo Jesus é uma instituição divina, que surgiu no coração de Deus e que foi estabelecida pelo próprio Deus nessa terra. E Ele próprio alertou: ai daquele que tocar na minha igreja. Porque quem destruir o santuário do Senhor, Deus o destruirá, diz a palavra. Porque a igreja do Senhor Jesus foi comprada por um preço altíssimo. O sangue do seu único Filho Jesus Cristo, vertido na cruz do Calvário por ela. Deus ama a igreja com amor eterno e entregou-se a si mesmo por ela. Porque a igreja foi criada pelo próprio Senhor. Então, ame a igreja. Esteja firme na igreja, independentemente de quem esteja no pastorado dela. Que os irmãos permaneçam firmes no Senhor e sejam constantes como membros desta comunidade cristã que não foi implantada aqui em Portugal, na Europa e de uma forma específica na cidade de Ponte de Sor há 112 anos atrás, por acaso. Antes dessa igreja ter sido implantada, Deus já havia sonhado com ela e já havia planeado todos os seus dias. Deus sabia exatamente como essa igreja seria. Deus já conhecia todas as caras, todos os rostos, todas as faces, todos os jeitos que essa igreja teria, porque Ele é onisciente. E mesmo assim Ele a estabeleceu com um propósito. E nesses 112 anos, Deus tem cuidado dela. E tem cumprido os seus propósitos. Lutas, dificuldades, gente que entrou e saiu e que foi embora, isso aconteceu aos montões nesses 112 anos. Como acontece em todas as igrejas, não é só nessa. Mas essa igreja tem prevalecido porque o Senhor da igreja declarou:
edificarei a minha igreja evangélica congregacional Ponte Sorense. Não está assim na Bíblia não, tá? E as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Não está assim na Bíblia, mas aplica-se exatamente assim a essa igreja que aqui está. Independentemente das pessoas. Vejam, a igreja de Corinto tinha muita gente boa, mas tinha muita gente difícil. Quebra caráter, sabe? Aquele irmão mais difícil é aquele que a gente tem que amar mais, né? Tem que agir com mais longanimidade, com mais paciência. E nem por isso, né, Deus fechou essa igreja. Hoje, essa região de Corinto é na Grécia, né? Infelizmente, hoje está em crise espiritual muito grande. São poucos os cristãos que existem hoje, né? Na Grécia. Mas a igreja do Senhor, ela é estabelecida debaixo da vontade de Deus, e o próprio Deus guarda, o próprio Deus cuida da sua igreja, para que tudo aquilo que Ele planeou para ela possa se cumprir, conforme a sua vontade e para a glória do seu nome. Então, seja firme, seja constante. Não seja um crente, não sei se usa essa expressão aqui, um crente oba-oba, né? O crente oba-oba é aquele que só vai de movimento em movimento e de repente esses movimentos já não dão mais prazer algum e ele fica então em busca de um outro movimento que possa gerar algum prazer e ele nunca se firma. Tinha um cântico lá no Brasil que foi proibido por alguns pastores, eu proibi também lá. O cântico dizia assim, ó: dê um sorriso só, sorriso aberto, sorriso certo, cheio de amor. Até aí tudo bem. Aí tinha uma parte do corinho que dizia assim: tropeça aqui, oi, cai acolá, mas de novo levanta e começa a cantar, tropeça aqui, oi, cai. Para com isso, pode parar. Que história é essa, né? O cristão que só fica tropeçando, caindo, isso é o quê? Inconstância. A Bíblia diz que nós temos que ser firmes e constantes. Então apruma a tua vida, meu amado. Não fique nessa inconstância. Um dia está forte, outro dia está fraco, um dia está animado, outro dia está desanimado. Um dia está quente, outro dia está frio. Sede firmes e constantes. Para a glória de Deus. E a última atitude? Sempre abundantes. Olha, um crente firme, um crente constante, tem tudo para ser abundante, para frutificar. Por isso que eu disse no início que esses três elementos estão ligados, um depende do outro. Uma igreja firme, uma igreja constante, tem tudo para ser também uma igreja abundante. Uma igreja que frutifica em todas as áreas. E veremos então os resultados, veremos os frutos, colheremos os frutos de nosso trabalho, de nosso investimento. Muitas vezes a igreja perde os seus frutos e não cresce, exatamente por causa de falta de firmeza e de constância. E perde os frutos. Até tem igrejas que trabalham muito e colhem muito pouco, porque talvez não estejam a atentar a algumas áreas importantes e fundamentais da vida cristã e da vida da igreja, e por isso Deus não dá o crescimento àquela comunidade. Os irmãos, lembram-se o texto que eu li ao receber a nossa irmã Ângela? Eu li Atos capítulo 2. Aquilo ali é a base, é a essência da igreja. Uma igreja que persevera na doutrina, na comunhão, nas orações. Uma igreja que caminha debaixo do temor de Deus. Uma igreja amorosa, uma igreja solidária, que partilha. Uma igreja que tem comunhão não só no templo, mas também de casa em casa. Uma igreja alegre, uma igreja contagiante, uma igreja que conta com a simpatia de todo o povo. Não era assim a igreja de Jerusalém? E Lucas, então, ao escrever esse texto, ele conclui dizendo: enquanto isso acrescentava-lhes o Senhor, dia a dia, o número dos que iam sendo salvos. Então é a igreja que tinha o quê? Abundância de crescimento numérico,
Todos os dias. Então não tinha um batismo. Num só dia a igreja de Jerusalém batizou 3.000. Já pensou começar a batizar 3.000 aqui? Ia ser uma maravilha. Íamos começar de manhã e ia terminar só na segunda-feira. Depois foi para 5.000. Crescimento abundante. Então frumeza, constância gera abundância, frutificação, crescimento. Toda a igreja deseja crescer, toda a igreja deseja frutificar. Se não é esse desejo, então algo está muito errado na vida da igreja. Porque se uma igreja tem vida, ela tem o quê? Crescimento, né? Tem frutos. Então, não podemos ser uma árvore estéril. Precisamos ser uma árvore frutífera. E só seremos uma árvore frutífera se tivermos firmeza, constância na nossa vida cristã, na nossa vida espiritual. E os frutos, então, surgirão aos montões. 10, a 30, 50, a 100, por um. E o nome do Senhor vai ser cada vez mais glorificado. Portanto, com base nessa grande vitória garantida a nós em Cristo, na sua segunda vinda, portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes ou inabaláveis, e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo, tendo consciência plena, de que no Senhor o vosso trabalho não é vão. O nosso trabalho jamais se perde, porque o próprio Deus honra o trabalho de nossas mãos. Os homens podem até não reconhecer o nosso trabalho, mas Deus jamais esquece-se de tudo aquilo que nós fizemos com amor, com fidelidade, com integridade a Ele e para a glória do seu santo nome. Deus os abençoe. Deus continue a abençoar essa amada igreja. E essa é a nossa última participação. Vou colocar penúltima. O nosso penúltimo ponto que participamos com os irmãos. Não sabemos o dia de amanhã, né? Deus sabe de todas as coisas. E terça-feira estaremos a seguir para o Brasil. E eu quero encerrar então a minha palavra apresentando aos amados a minha gratidão. Acho que a palavra gratidão resume, né? Tudo que nós vivemos aqui nesses 4 anos e 3 meses. Foi fácil? Não, não foi. Mas também não foi tão difícil. Acertamos? Não, não acertamos sempre. Erramos muito. Desculpe, perdoe-me os erros cometidos, mas sempre procurando fazer o melhor de forma apaixonada, muitas vezes, mas de forma fiel à obra do Senhor, com firmeza, com constância e com abundância. Obrigado aos oficiais pela confiança. Obrigado aos líderes que cooperaram em todas as áreas do ministério, né, da igreja. Muito obrigado. O carinho dos irmãos, o apoio, o companheirismo, a cooperação, né, na obra do Senhor. Obrigado pelos encontros, pelas conversas, pelas risadas, pelos mimos e tantas coisas boas, né, que a gente viveu aqui. Eu levo essa grata memória da Igreja Congregacional de Ponte de Soro. Não vou falar mal de vocês, e eu espero que os irmãos também não falem mal de mim por aí. Mas como dizem alguns, né? Falem bem ou falem mal, mas falem de mim, né? E vamos voltar, se Deus quiser, viu? Vamos voltar para visitar os irmãos. Quem sabe, né? Deus sabe de todas as coisas. Vamos orar? Eu quero orar para vocês, encerrando então essa palavra. Obrigado, Eduardo, por ter ficado comigo até o fim. E terça nós estaremos voltando. As mulheres nos abandonaram, né? Mas nós ficamos aqui firmes, constantes e abundantes.
Rui, depois você corta essa parte aqui. Edita essa parte, por favor. Vamos orar. Amem-se profundamente, respeitem-se, cooperem uns com os outros, ajudem-se mutuamente, estejam unidos, estejam em comunhão. Somos pessoas diferentes, ninguém é perfeito, ninguém é melhor do que ninguém nessa igreja. Seja bênção aqui e seja abençoado aqui nesta igreja. Rompa as barreiras, as dificuldades, os preconceitos da sua alma, do seu coração e ame profundamente ao seu irmão. Eu falei sobre o capítulo 15, mas eu entendo que a segunda base de 1 Coríntios não é o capítulo 15 só. A segunda base é o amor, no capítulo 13. É o caminho sobremodo excelente. Paulo estava tratando de tanta coisa, tanto problema. Cuidado com isso, cuidado com aquilo. De repente ele para e respira. Olha, e eu passo a mostrar-vos um caminho sobremodo excelente. E o caminho que ele apresenta é o caminho do amor. O amor é a base de todas as relações da nossa vida. Senhor, obrigado por essa igreja, Senhor. Eu tenho certeza absoluta de que essa igreja é muito importante para o Senhor. Tu sonhaste com ela na glória, planejaste, ó Deus, planeaste todos os seus dias nessa terra. Obrigado por cada membro, por cada visitante, cada congregado, cada líder, cada irmão, cada irmã. Tantos gestos de carinho, de amor, de amizade, de companheirismo, de serviço. Obrigado, Senhor, pelo privilégio que deste a mim e a Mirtes servir ao Senhor nessa igreja por um pouco mais de 4 anos. Que Tu continues a abençoar essa comunidade, Senhor. Tudo aquilo que Tu tens planeado para ela, que realmente possa se cumprir, em nome de Jesus. Que o Teu nome seja sempre glorificado, exaltado e testemunhado através da vida desses irmãos. Obrigado, Senhor, porque essa igreja também cuidou de nós nesses 4 anos. Não nos faltou absolutamente nada. Fomos providos em todas as coisas, em todas as áreas. Obrigado, Deus. Peço que abençoes a liderança nesse período de transição. Sei que é difícil, os irmãos têm as suas ocupações, os seus compromissos profissionais, familiares, mas mesmo assim, Senhor, se dispuseram a segurar as cordas. Tu os capacites, os enches, ó Deus, da Tua graça, do Teu Espírito, da Tua sabedoria. Abençoe todos aqueles que cooperam com o ministério aqui também, que ficaram inseguros, sim, apreensivos diante da minha decisão de sair, que é a família Davi, a família Lopes, e que agora, Senhor, sentem-se um pouco inseguros, mas que Tu guardes também a mente e o coração deles, e que eles permaneçam firmes no propósito de fazer missão aqui nesse país, seja onde Tu quiseres. Rogo também, ó Deus, pelo meu irmão e amigo, Pastor Marcos Moura, um homem segundo o Teu coração, um grande pastor. Que Tu o abençoes aqui, que ele seja feliz aqui, juntamente com a sua esposa, a Denise. Abençoa a saúde da Denise. Que esse casal seja uma bênção aqui no seio dessa comunidade. E que os irmãos possam receber esse casal com alegria, com amor, assim como nos receberam. E que possam cooperar para que eles sejam bem-sucedidos no cumprimento da missão, do ministério que Tu confiaste, ó Deus, a eles, junto a essa igreja. Desembaraça toda a questão do visto, que esse visto lá no consulado possa sair de uma forma surpreendente, sobrenatural. Prepare todas as coisas para que o casal possa estar logo aqui.
Abençoa sua filha também, a Carol, ali na Croácia. Enfim, Senhor, nós sabemos que Tu estás sempre no controle de todas as coisas. Que nada, absolutamente nada foge aos Teus propósitos. E pedimos que nos leves para o Brasil, para o convívio da família, debaixo da Tua paz, da Tua proteção. Que em nome de Jesus a Tua graça permaneça sobre nós sempre. Em nome de Jesus. Para a glória do Senhor. Como eu digo nas lives, um beijo no coração de todos. Podem sentar. Salvação para Deus. Fidelidade, firmeza, constância, abundância. Por tua graça, bendito Senhor. oportunidade de levantar as nossas ofertas, os nossos dízimos. Dê, por favor, ao diácono Pedro e ao diácono Carlos que o possam fazer. E enquanto isso, nós vamos fazendo alguns anúncios, nomeadamente em relação aos aniversariantes. Hoje temos 2 páginas de aniversariantes. Vamos lá ver então. Temos Maria Manuela Martins, Rosária Neto da Tramaga, Manuel Lopes do Bruneirinho, Regina Gonçalves, Filomena Weber,
Daniel Martins, Bernardino Fontes Brunheirinho, a Benedita Rebelo e o Tiago Campos. Eu não sei se para além desta lista aqui presente estará mais alguém que completou-nos esta semana que passou e que nós não tínhamos os nossos registros para assinalar. Não sei se sim, se não. Então, nós agradecemos ao Senhor por todas estas vidas, que o Senhor ricamente possa continuar a abençoar. Em termos de anúncios, lembrar então que no próximo sábado, dia 21, temos aqui às 15h30 a reunião do Ministério Feminino. Próximo sábado, 3h30 da tarde, o Ministério Feminino tem então a sua reunião aqui. Também relembrar que as reuniões das quartas-feiras mudaram o horário. Então, neste momento, durante o tempo de inverno, as reuniões de quarta-feira de estudo bíblico e oração são às 18 horas, às 6 da tarde, e não às 8, ok? Então, durante o período de inverno, quartas-feiras, 6 da tarde, as reuniões de estudo bíblico e de oração. Pastor, outros anúncios que possam haver? Não há mais nada? Ok, vamos então só aguardar pelo final do levantamento das ofertas para podermos orar por elas. Então, ao irmão Carlos, por favor, que possa orar pelas ofertas. Pai, muito obrigado pelos momentos que nós passamos na tua presença, ó Pai. Foram momentos maravilhosos, bastante concretos também, os nossos corações, ó Pai. Mas, Pai Santo, nós confiamos em Ti, ó Pai. Pomos toda a nossa vida, as nossas decisões, o nosso caminhar em Cristo, ó Pai. Porque nós sem Ti nada somos e nada podemos fazer, Pai Santo. Mas contigo, realmente nós somos vencedores, ó Pai. Pai Santo, muito obrigado, Senhor, por tudo que se passou aqui, foi feito e dito. Seja feito para a honra e glória do Teu nome. Também, Senhor, queremos te agradecer ao Pai pelas ofertas, Senhor. Nós levantamos dos Teus filhos. Pai Santo, Tu mesmo, se os possas dirigir para bem e honra da tua obra. Muito obrigado, Senhor. Fica connosco ainda, fica com as missões, ó Pai, dirige todos os trabalhos, seja o Espírito Santo a dirigir todas as coisas. Muito obrigado, Senhor. E que nos dês uma semana abençoada. São estas coisas que eu te peço e agradeço. No nome santo e filho amado de Jesus. Amém. Vamos ficar em pé para impetrarmos então a bênção apostólica. Não deixem depois de abraçar os novos membros, né? A Ângela, nosso irmão José. E que a graça maravilhosa de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus, o nosso eterno Pai, que a comunhão, a consolação e o poder do Espírito Santo sejam sobre todos nós, sejam sobre esta igreja, sejam, Deus, sobre todo o teu povo, espalhado pela face da terra, desde agora e para todos sempre. Amém.